Assuntos da nossa família, mas sempre começando por nós, porque o apóstolo Paulo diz: será salvo tu e a tua casa. Então é importante que você tenha a sua posição de uma pessoa salva e você esteja no seu lugar para que você possa avançar em vitórias, para que você possa avançar em realizações no mundo espiritual. Bom, eu tenho falado esses dias, nós vamos continuar falando até o nosso dia 31, aonde nós vamos verdadeiramente começar
um novo tempo no que se diz respeito à situação espiritual. No dia 31, que vai ser no domingo, último dia também do mês de julho, às 15 horas nós vamos ter aqui uma reunião especial, vai ser às 3 da tarde, especial para que todos estejam juntos. E ali nós vamos então buscar a presença de Deus para que ocorra conosco um fenômeno muito importante, que é importante você ter essas experiências da sua vida e que você começa a perceber que as coisas são diferentes dali em diante. É como o caso de Jacó no passado, que teve uma experiência encontrando um anjo, e diz a Bíblia que ele lutou com aquele anjo até que sobre ele. E assim também nós somos assim, passar por fases da vida. No caso de Jesus, ele levou 3 apóstolos ao alto de um monte, e lá diz a Bíblia que Jesus começou a orar. E na sua oração houve ali 2 fenômenos. Primeiro, apareceu 2 homens que representam a igreja do Velho Testamento, Elias e o Moisés. E aí estavam conversando com ele, e de repente então apareceu ali uma glória. E no meio daquela nuvem de glória, uma voz disse: eis aí meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Então Jesus ali, diz a Bíblia, que ele ficou brilhante, que a sua face brilhava, a sua roupa brilhava, estava tão branca como nenhuma pessoa conseguiria deixar a roupa daquele jeito, brilhando daquela forma. E assim então Deus fez a obra, e Ele vai fazer por nós. E o que vai acontecer depois disso, pastor? É que Deus quer me chamar, a mim e a você, para que nós venhamos então transparecer ou transpassar a nossa natureza. Tem muita gente que está na igreja já há muito tempo, mas não conhece a própria natureza. Ele não conhece a natureza de Deus nele, ele não conhece os direitos de Deus nele, ele não conhece as características de Deus sobre a sua nova criatura, e é isso que vai acontecer nesse dia. Agora, para isso, você tem que aprender a reinar. Deus não pode propriamente dar poder a uma pessoa que não esteja disposta a reinar. Reinar é tomar as suas decisões, reinar é estar soberano sobre situações e circunstâncias, reinar é ter autoridade, é não abaixar a cabeça para o pecado, não abaixar a cabeça para o Satanás, não é abaixar a cabeça para as situações da vida, como se fosse ali um derrotado, alguém que foi vencido. O rei tem por si a natureza da vitória, é Deus que garante a vitória para nós. Então, aqui no capítulo 21 de Salmos, eu tenho falado, vou falar todos os dias, e haverá dias que eu vou fazer mais de uma mensagem, haverá dias que vai ser a mensagem do dia, da pregação no caso, que é o caso de hoje. Salmo 21, versículo 2. Eu li o versículo 1, falei ontem um pouco sobre isso, mandei no Face, e agora vou falar do versículo 2, e assim sucessivamente até o dia 31, que vai ser o último versículo do capítulo 21, que é o 13. Olha o que diz, vou ler o 1 e 2. O rei se alegra em sua salvação, Senhor. Começa assim, para você reinar, você tem que ter uma fonte de alegria. Alegria aqui quer dizer prazer, quer dizer satisfação. Se você quer realmente reinar no mundo de Deus, você tem que entender que tudo é pela força dele. Você não vai conseguir coisa alguma na vida, ou estar numa posição de liderança, uma posição sobrenatural, por si mesmo. Tem muita gente que acha que o pastor, que o missionário, o pastor Jaime, pessoas que fazem papel de autoridade na igreja, tem muita gente que acha que ele é especial, que ele tem assim uma coisa diferenciada, que ele tem assim algo superior. Nada disso é verdade. É que essas pessoas, quando Deus escolhe, ele entende que ele pode fazer o que é necessário que se faça, desde que ele esteja ligado na força de Deus. E a força do Senhor é o Espírito Santo. Diz o livro de Efésios capítulo 1, no versículo 18, Paulo fala que ele quer que a gente tenha nosso entendimento iluminado, para que nós possamos entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que opera em nós, os que cremos. Então o rei é aquela pessoa a quem Deus dá uma glória, talvez maior que a dos outros, nem acreditar. Ele consegue crer que, apesar de ele ser um ser humano como qualquer outro, ele tem condições de ajudar outras pessoas, ele tem condições de orar por outras pessoas para que elas sejam abençoadas, ele tem condições de dar um bom exemplo, ele tem condições de assumir responsabilidade mais do que as outras pessoas. É só isso.
Essa é a grande sacada. Esse é a grande realização que você precisa ter. Eu li um livro uma vez falando sobre, chama-se A Isca de Satanás. Esse livro fala sobre ofensa. E aí lá conta uma história que eu já passei por isso, eu sei como é que funciona. E ele conta a história, o cidadão conta a história de um jovem que ele era muito empolgado, que ele queria muito fazer a obra de Deus, que ele falava que ele ia ser pastor, ia ser isso, aquilo, outro e tal. Só que ele falava isso no momento de maior satisfação e felicidade da vida dele. E aí esse pastor, numa oração, Deus fala para ele, olha, você oriente o fulano, ore por ele, porque ele vai passar por situações que ele vai se escandalizar completo e totalmente, ele vai desviar. E o pastor fez conforme Deus lhe falou. E tentou, inclusive, alertar o jovem que a vida com Deus não era do jeito que ele pensava. A vida com Deus exige estrutura, exige responsabilidade espiritual, exige compromisso de ler a Bíblia, de orar, de ter uma vida com Deus. E aquele jovem, como muita gente, ele está assim na flor da mocidade, como diz, e ele quer se fiar no próprio braço, nas próprias situações, nos próprios resultados, na empolgação natural da carne. E aí aconteceu vários fatos com aquele jovem. Ele perdeu, eu não lembro se foi o pai que veio a falecer. Logo depois aconteceu um outro fato que eu não me lembro agora. Logo em seguida, ele estava voltando para a casa da igreja e ele viu um acidente muito feio de carro acontecer perto dele. E quando ele foi se aproximar do acidente para ajudar, quem era? O melhor amigo dele. E o camarada morreu. A partir daí, como diz o ditado, o camarada virou giraia. Aquele que tanto falava de Deus, que Deus era bom, que Deus é isso, que eu não largo Deus, Deus é tudo para mim, tal, virou Satanás, assim, ó, pum. Aí alguém diz, mas não estava na igreja, mas não era de Jesus? Sim, mas muitos estão na igreja, muitos são de Jesus, mas são rasos, são supérfluos. Não tem propriamente uma vida com Deus. E quando pode ter, que é momentos especiais como esse que nós estamos vivendo, a pessoa ignora. Ela acha que ela não vai precisar. Ela acha que ela vai suportar daquela maneira. Uma coisa é certa, irmão, não existe. Eu posso falar isso para você sem a menor segurança, diante do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que está na posição de liderança, que seja um pastor de grandes proporções ou um de menor proporção, qualquer um que exerce papel de líder, e não só o pastor, mas que seja a líder da escolinha, a líder da intercessão, do evangelismo, qualquer tipo de liderança que qualquer um queira exercer, ele só consegue se ele entender essa regra. Ninguém faz nada senão pela força de Deus. Por isso ele diz aqui, o rei, aquele a quem Deus escolhe para reinar, ele tem uma alegria. E a alegria dele está na força do Senhor. Por isso ele não foge, por isso ele não corre das batalhas, porque ele sabe que dele mesmo ele não pode. Mas existe uma força por trás dele, existe uma força que o mantém. E é nessas horas, então, que Deus usa de forma tremenda. O apóstolo Paulo, ele aprendeu isso de uma forma assim muito, vamos dizer assim, muito terrível. Porque diz a Bíblia que em uma certa ocasião da vida de Paulo, ele estava literalmente, num certo momento da vida dele, ele estava com espinho na carne. E ele declara que esse espinho na carne era justamente o mensageiro de Satanás que os esbofeteava, que batia nele, que deixava ele envergonhado diante de todos. E aí o Paulo resolveu buscar a Deus. Diz a Bíblia que ele clamou ao Senhor 3 vezes e pediu a Deus para que tirasse aquele espinho dele. E aí a resposta: Paulo, a minha graça te basta. Não importa o sofrimento que você passa, importa que eu esteja com você. Essa é a maturidade cristã que todos deveriam ter. Mas o camarada que não tem essa maturidade, quando vem o sofrimento, quando vem as lutas, quando vem as batalhas, o que ele faz? Desvia. Ele volta para o pecado, ele volta para o mundo. Por isso, para reinar, a primeira coisa que você tem que ter, dependência total de Deus. Aí ele diz aqui, o rei se alegra em tua força, e na tua salvação grandemente se regozija. Ou seja, o rei sabe que ele há de ser sucedido na salvação do Senhor.
Porque Deus é quem tem o plano. Nenhum de nós quisermos um dia e dizer assim, não, vamos decidir, a gente não vai para o céu, aliás, para o inferno, nós vamos para o céu. Não, vamos decidir que esse negócio de prostituição está errado, vamos parar com isso. Não, vamos parar com esse negócio de bebedeira, porque isso não faz bem. Bom, vamos parar de fumar porque não presta. Vamos sair das drogas porque não tem valor nenhum. Ninguém fez isso por si mesmo. Ou seja, a salvação é um plano de Deus. E quando Deus insere alguém, ou coloca alguém no trono dele para poder reinar, esse alguém passa a ter esse entendimento. Entendimento de que a salvação do Senhor é o regozijo dele, a satisfação dele, o prazer dele é ver Deus salvar alguém. É tirar alguém das drogas, é curar um doente, é libertar um cativo e qualquer tipo de salvação. Esse é o regozijo do rei. Essa é a satisfação do rei, de ver verdadeiramente Deus operar através dele. Essa é a característica. Isso é você aqui na terra levar o reino dos céus. E você pode então ter uma outra característica. Versículo 2 do Salmos 21 diz: cumpriste-lhes o desejo do seu coração, e não desatendestes a súplica dos teus lábios. Veja, duas coisas, né? Quase que a mesma coisa, no mesmo versículo, duas definições. A primeira, cumpriste-lhes o desejo do seu coração. Irmão, quem está inserido no reino dos céus, ele sabe que Deus tem como cumprir todos os desejos do coração dele. Por outro lado, aí entra uma situação que você precisa entender. Vai comigo lá no livro de João capítulo 15. Então veja que diz que Deus cumpre os desejos, todos os desejos do coração. Mas tem uma regra em que eu e você precisamos obedecer, senão não funciona. João, o capítulo 15, versículo do 4 em diante, para a gente já facilitar aqui, diz assim: ó, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Está aí. Tem gente que fica revoltada, às vezes ela sente-se abandonada por Deus, mas é mentira. Deus não pode abandonar ninguém. Deus não vira as costas para ninguém. O que acontece é que a pessoa vira as costas para o Senhor. A pessoa não quer mais cumprir o que Deus quer para ela. A pessoa não tem mais interesse nas coisas de Deus. Ela não lê mais a Bíblia, não ora, não tem mais temor a Deus. Ela vai deixando, às vezes, até sem perceber. E aí vem uma situação difícil e ela quer que Deus nem limpe a sujeira que ela faz. Mas não tem como isso ser feito se a pessoa não estiver fazendo isso, se ela estiver fazendo isso consciente. É uma questão de característica. É como eu querer colocar a mão na tomada e não tomar choque. Eu já sei que dá choque. A natureza da eletricidade vai entrar em ação e eu vou tomar um choque, ponto. Se eu não quero tomar choque, eu não ponho a mão ali. Se eu não quero ser abandonado por Deus, eu tenho que entender essa regra. Ou seja, se eu estiver nele, ele vai estar em mim. Eu não posso propriamente pensar o contrário. Por quê? Porque Jesus disse no João também, capítulo 6, versículo 37, ele diz assim: aquele que vem a mim de maneira alguma não estarei fora. Então está aí. Aquele que Deus quis salvar e colocou ele diante de Jesus, Jesus não pode rejeitá-lo. Então essa é uma prova de que quando a pessoa diz: ah, porque Deus me abandonou. Mentira, ela que deixou Deus. Ela que deixou de crer nele. Ela que deixou de cumprir os desejos e a vontade de Deus para a vida dela. Naturalmente, o pecado é entre ação, ela larga Deus, vai viver no pecado e acaba sendo afastada de Deus. Mas quem se afasta é ela, não é Deus. E aí diz assim, o versículo 5: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Acabou. Essa é a regra. Essa é a regra que eu preciso viver, a regra que você precisa viver. E antes que você diga: ah, pastor, mas Jesus fez isso, aquilo, outro e tal, olha o que diz, capítulo 5, do mesmo livro de João. Só para você entender como é que a coisa funciona. João capítulo 5. Diz assim, no versículo 17:
E disse-lhe Jesus e respondeu: meu pai trabalha agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais odiavam e procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então veja que Jesus dizia que o Deus era o Pai dele, e ele entendia que ele podia fazer igual a Deus. E os homens ficavam então bravos com ele, queriam até matá-lo. Olha o que Jesus fala, 19. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade eu digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir o Pai fazer, não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Veja, o próprio Jesus, Filho de Deus, declarando aqui nessa passagem que ele não podia fazer nada sem o Pai. Então Jesus era auto-independente. Aliás, aquela tentação dos pães, quando o capeta diz: transforme-se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus tinha poder para fazer milagre, ele tinha condições, só que ele veio para fazer o que o Pai quisesse que fosse feito. E naquela hora, Deus queria que Jesus transformasse as pedras em pães. Ele ia sair dali, ia para qualquer outro lugar, ia comer. Ou, como assim aconteceu, quando o demônio foi embora, os anjos vieram e serviram. Está claro lá no Bíblia, Mateus fala isso, Lucas. Quando os demônios saíram, quando o Satanás saiu, vieram os anjos de Deus e os serviram. Então, o próprio Deus usou lá os anjos dele para dar sustento para o filho dele. Então, quando Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele está dizendo: olha, eu até poderia transformar essas pedras em pães, mas o poder que Deus me deu não é para mim fazer exibicionismo, não é para mim fazer mágica, não é para mim usar esse poder para os meus interesses. O poder que o Pai me deu é para me salvar o que havia se perdido. O poder que o Pai me deu foi para ajudar as pessoas e não para me exibir e aparecer. Então, querido, reinar é você sentar no trono de Cristo e fazer como ele fez: viver em prol dos outros, viver sendo benigno com as pessoas, orando pelas pessoas, dando um bom exemplo, orando por elas, se for o caso, em alguns casos se consagrando por elas. Não é para você ser, como eu costumo brincar, um ungidão de Cristo, você andar por aí até brilhando no escuro, fazendo maravilhas, como se fosse o cara. Que vantagem Deus leva isso? Que vantagem teria Deus pegar qualquer um de nós, nos consagrar, nos colocar assim, né, como diz o dito, no óleo, nos fazer ser cheio da unção e tal, para nós ficarmos em casa assistindo televisão? Para quê? Diz para mim. Que vantagem haveria? Que vantagem haveria no reino dos céus ser ungido para ficar em casa plantando, para ficar cuidando da sua família, cheio da unção, só para orar para seus filhos, seus netos, seu marido, o resto, porra, vai ser seu filho, neto, marido, aí sim, aí, você toma conta, aí você ora, você faz e acontece. Tem vantagem. A vantagem de ser rei aqui é Deus trazer a pessoa para perto, dar a ela a mesma glória que deu a Jesus e fazer dela como fez Jesus. Então Jesus era extremamente dependente do Pai. Apesar de ser ele quem foi aqui na terra, apesar de ser ele o unigênito do Pai, apesar de ter um corpo feito pela própria natureza do Espírito Santo, ele próprio diz que ele não podia fazer nada de si mesmo. Ninguém pode fazer nada de si mesmo. Às vezes a gente tem uma dificuldade, nós pastores, porque às vezes a gente se depara com pessoas, porque tem gente que é mais atrevida, mais cara de pau que o outro, em todo lugar tem. Na empresa tem, na escola tem, na sala de aula, seja lá na faculdade, na escola, você tem aquele falastrão, aquele que assume o controle, que fala mais com os outros, que tem uma certa carisma e tal. E quantas das vezes nós pastores nos deparamos com pessoas assim? A gente sabe que a pessoa está fazendo a força da cara. Não é propriamente Deus que está movendo, não é Deus que propriamente está conduzindo a vida dela, é ela mesma, é pela natureza que ela tem.
Assim como no mundo tem jogadores carismáticos, tem jogadores aí que poderia ser um grande líder político, o cara tem um falácio, o cara fala, ele põe respeito, todo mundo ouve o cara, ele tem uma certa postura. Assim tem gente na igreja, tem tia na escolinha, tem obreiro, tem pessoa em todo lugar que ele tem uma postura, ele tem, né, uma voz ativa, como nós costumamos falar. Mas muitas das vezes é da carne, é dele mesmo, é a natureza dele, não tem propriamente a ver com a natureza espiritual. E Jesus, sendo ele quem foi, fazendo o que ele veio para fazer, reconheceu: sem Deus eu não posso fazer nada, sem o Pai eu não sei fazer nada. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, eu faço igual, mas eu não posso fazer nada sem ele. Versículo 20 ele diz: porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que ele faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Então veja, o próprio Jesus dizendo aqui, o Pai ama o Filho e mostra tudo o que eu faço, mas eu não posso fazer nada. Olha o que diz o capítulo 8 de Romanos 10, de João, aí mesmo onde nós estamos, no versículo 26. Isso aqui tudo eu estou falando para concluir o versículo 2 lá do Salmos 27, 21. E o versículo 27 de João 8 diz: mas não entenderam o que ele dissera ou que ele falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Mais uma vez Jesus dizendo: olha, eu faço essas coisas todas aqui, todos esses milagres que eu faço, é por causa dele, não é de mim mesmo. Eu não olhei para mim, não quero ir doente, fica curado. Não, ele fazia na ordem do Pai. Ele veio para sair, para tirar as nossas enfermidades, mas a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Não pense você que no tempo de Jesus ele curou todos os doentes, ele curou todos os que acreditavam nele. Mas os doentes no tempo de Jesus, você pode ter certeza que muitos morreram doentes, porque não creram em Jesus. Assim como hoje tem gente que não crê, não vem à igreja, fica em casa, não crê na pregação do Evangelho, não crê nisso, aquilo, outro, e acaba ficando com um problema. No tempo de Jesus era a mesma coisa. Jesus não salvou todo mundo na época dele, Jesus não curou todo mundo na época dele, ele não transformou todo mundo na época dele. Ele fez tudo para aqueles que nele acreditavam. Para aqueles que nele acreditavam, ele fazia maravilhas. Então você, para reinar, eu para reinar, nós temos que estar nessa característica. Vai lá para o capítulo 15 para a gente já voltar lá para o Salmo 21. Nós estávamos no 15, né? Do João aqui. Olha o que diz. Eu dei essa explicação toda para você entender como que devemos depender dele. O versículo é o 5. Eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os comem e lançam no fogo e ardem. E aí ele diz: por que ele pode hoje ouvir esse versículo mais aqui, para a gente voltar para o Salmo 21. Olha a resposta do Salmo 21, diz aqui, se vós estiverdes em mim, veja, se, né? Então não quer dizer que a pessoa possa estar, mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. E aí entra o caso: como é que você vai viver dependente de alguém se você não conhece esse alguém? Como é que você vai pedir algo para esse alguém se você não sabe o que pode pedir? Você não sabe o que ele tem, você não sabe o que ele pode fazer, você não sabe quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta. Aí como é que eu vou saber disso, pastor? Lendo a Bíblia. Simples assim. Lendo a Bíblia. Segundo foi feito um estudo tempos atrás, nós tínhamos, naquela época, faz tempo esse estudo, já faz uns 2, 3 anos. Nós tínhamos naquela época 70 Bíblias aqui no Brasil, 70 tipos de Bíblia. É Bíblia do jovem, Bíblia da mulher,
Bíblia do homem, Bíblia segundo o fulano de tal, Bíblia com os comentários do Beltrano, do Ciclano, o próprio missionário tem uma coisa lá que faz 1.800 comentários de alguns dos versículos bíblicos. Então, muitos lançam Bíblias de estudo, Bíblia disso, Bíblia daquilo e tal. Porém, na pesquisa, ficou claro que hoje se vive o maior índice de analfabetismo bíblico. Analfabeto é o que não sabe ler e escrever. Analfabetismo bíblico é que a pessoa não conhece a Bíblia. Alguns estão na igreja há anos, nunca leram a Bíblia toda. Alguém disse que regra básica de sobrevivência deveria ser todo cristão que se preza ler a Bíblia inteira em um ano. Pega lá os capítulos, divide, lê uma porçãozinha por dia. Em um ano ele lê a Bíblia toda. É regra de sobrevivência. É regra de sobrevivência. E responda para você, sei lá quanto tempo você tem de igreja, quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes você já leu inteira? Vamos esquecer ela inteira, porque alguns dizem, o Velho Testamento é difícil e tal, realmente ele é bastante complexo para quem não tem um pouco mais de entendimento. Mas vamos para o Novo Testamento. Quantas vezes você já leu o Novo Testamento? Eu tenho um aplicativo que eu comprei já há alguns anos, deve ter aí pelo menos uns 15 anos. 2007 foi quando eu comprei, 7 ou 8, não lembro se foi 2007 ou 2008 que eu comprei. Esse era na época até um CD, chama-se A Fé Vem Pelo Ouvir. Na época ele era um CD, aliás eram 18 CDs, e aí depois lançaram de novo um só, em PDF, sei lá, enfim, um só que tem 18, tem todos os livros do Novo Testamento em um CD só, e eu então tenho os dois, tá? Então, MP4, como é que fala? Então tem lá um que é 18 DVDs, 18 CDs, e nesses 18 CDs tem todo o Novo Testamento, 27 livros. E tem o outro que lançaram, que é um CD só em MP4, que tem todo o Novo Testamento. Acredite se você quiser, no total de leitura são 22 horas, ou seja, em 22 horas você conseguiria ouvir o Novo Testamento inteirinho, de Mateus a Apocalipse. 22 horas. Ou seja, a cada 22 dias, se você ouvisse 1 hora por dia, você ouviria o Novo Testamento inteiro. Então, querido, é inadmissível esse papinho que muitas das vezes a gente faz pergunta básica de sobrevivência espiritual para alguns cristãos, e entre os quais alguns obreiros, e se brincar até pastores, e o cara fica ali, gaguejando para responder. Aí você pergunta para a mesma pessoa sobre a história do time dele, em alguns casos daqueles que gostam principalmente, ele faz toda a história do time, tintim por tintim. Você pergunta as datas das vitórias do campeonato do time dele, que ganhou um campeonato, olha, no ano tal, nós ganhamos o Brasileirão. Se brincar, ele sabe até a escalação do time, quando ganhou o Brasileirão no tempo tal, sabe onde foi o campo, sabe o placar, sabe os prêmios dos jogadores, sabe a escalação do time, sabe o técnico. E aí você pega essa mesma pessoa, fulano, quantos apóstolos tinha? 12, né? Eu acho que é. Fala o nome de 3 aí. Alguns nem se sabem. São extremamente analfabetos, rasos, vazios a respeito de conhecimentos bíblicos. E aí como é que Deus vai poder garantir o desejo do seu coração, sendo que nós somos maus, nós somos homens cheios de falha? Por isso, querido, para crescer em vida espiritual com Deus e ter moral espiritual, tem que ler a Bíblia, querido. Tem que ler livros sobre determinados assuntos, para você ficar mais aprofundado naquele assunto. É a natureza de quem quer reinar. Quem quer ser pau mandado, quem quer ser, Maria vai com as outras, quem quer ser dominado por tudo e todos, esquece o que eu estou falando. Eu estou falando para quem quer reinar, para quem quer ser soberano, para quem quer tomar decisões e decisões certas diante de Deus,
diante dos homens, diante de Satanás, diante do pecado, de qualquer outra coisa do tipo. E é isso que você tem que ter. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Aí ele conclui com aquele diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Já parou para pensar nisso? Deus te dá tudo o que você pedir, só que o tudo que você pedir tem que estar dentro do que Ele, Deus, concorda. Tem que estar dentro do que Ele, Deus, acha certo. Do que Ele, Deus, declarou ser bom. Volta lá para a gente finalizar os Salmos 21. Nós vamos passar lá. Nós vamos primeiro em Provérbios, do lado aí, Provérbios 20, o capítulo, versículo 28. Veja como você precisa entender e crescer no entendimento para que você usufrua dessa graça. Provérbios, capítulo 20, versículo 28. Eu peguei aqui o versículo 8 e agora o 28. Ele diz assim, Provérbios 20 e 28. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Que benignidade é essa? De Deus. Você quer estar sempre no seu trono, ou no lugar onde Deus te colocou? Você quer ser sempre uma autoridade espiritual? Você tem que estar assentado neste trono, e esse trono tem uma sustentação. O que sustém esse trono, o que mantém esse trono é a benignidade. Primeiro em cima ele fala, benignidade e verdade guarda o rei. O que é a verdade? Jesus disse, santifica-os com a verdade, pois a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Então, a benignidade de Deus, aquilo que Deus pode fazer, como Deus pode ser benigno e ser bom, está onde? Está na Bíblia, está nas Escrituras. Por isso eu preciso ler. Por isso eu preciso ler na Bíblia. É nela que eu vou descobrir o quanto ele é benigno. É nela, na Bíblia, que eu vou descobrir a benignidade desse Deus. É lendo a Bíblia que eu vou descobrir a bondade dele. É só lendo a Bíblia que eu vou conseguir ter acesso a esse amor tão grande que Deus tem por nós. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Então esta é a característica. É você desenvolver sua natureza espiritual e aprender a utilizar-se da palavra dele para você reinar. Reparem que Jesus, ele quando se deparou com o demônio, ele disse o quê? Está escrito. E aquilo está escrito não é propriamente está escrito na Bíblia, ou na lei deles lá, ou na Bíblia que era um rolo, que era feito de papiros, então era um rolo. Eles abriam aquele rolo lá, procuravam a parte minha. Então não é propriamente está escrito no rolo, está escrito lá no papel, ou hoje a gente pode dizer, está escrito no papel, está escrito na Bíblia eletrônica. Não, está escrito no seu coração. Saiu daqui, quando você estava lendo, sai daqui e entra aqui. Passa a ser uma verdade aquilo para você. Aquilo sai daqui da Bíblia e passa para cá, para a sua mente. Convence você, você passa a crer naquilo. É a única maneira que você tem de reinar. Aí então você vai ter efeito no mundo espiritual, você vai sustentar o trono. Ele diz aqui, com benignidade ele sustenta o trono. Agora vamos lá para a gente finalizar a mensagem, no Salmos 21, versículo 2. Então veja que as coisas aqui elas se unem. O versículo 1 diz, o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. E aí diz o 2, cumpriste-lhes o desejo do seu coração, e não desatendestes a súplica dos teus lábios. É o que Deus quer. Com o rei, ele faz esse pacto. Com quem quer reinar, ele tem que começar dessa maneira. Que maneira? Se eu orar, Deus me responde. Deus não vai deixar de cumprir os desejos do meu coração. Deus vai falar comigo, Deus vai atender as minhas orações. Mas por quê? Porque você é bom, porque você é bonitinho, porque você é mais que os outros, porque você está muito precisado. Não. Ele atende se aqui você fala com ele,
está embasado no que ele diz. Porque nem Jesus pôde fazer coisa alguma sem o Pai falar. Ele dizia: a obra que eu faço, eu não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim fala as palavras. Então ele dependia do Pai, ele tinha dependência total. Quer reinar? Quer? Leia a Bíblia. Ore, aprenda a ter inspiração em oração. Alguém já disse que nós interpretamos errado a palavra meditar. Meditar para eles lá do Oriente é uma coisa e para nós é outra. Para nós meditar quer dizer ler e ficar ali prestando atenção e dialogando, discutindo no bom sentido com aquele texto. Isso é meditar. Cumprir o desejo do coração e tal, e aí você vai ali dialogando com essa mensagem. Isso para nós é meditar, prestar atenção, pensar. Para eles meditar é mais fácil você entender a linguagem deles, meditação, é no momento de oração. É naquele momento que muitas das vezes eu estou aqui orando e eu começo então na oração a citar um termo bíblico ou citar uma história bíblica. E ali eu vou falando, né? O próprio Deus vai orientando, a gente vai ali recitando aquela passagem bíblica e de uma passa para outra e tal. Meditar neles, para eles, é isso. Então não adianta você ficar só lendo, mas você não ora. Simples assim. É necessário, tem gente que acha que Deus tem que parar o mundo para resolver os problemas dele. Ele não para um minuto para ouvir a Deus. Não dá a mínima para Deus. Mas quer que Deus pare o mundo para atendê-lo. Esquece. Então veja, ele pode cumprir os desejos do coração de todo aquele que reina no mundo espiritual. Além de cumprir, ele garante. Ele cumpre e não desatende. Ou seja, não deixe de atender a súplica dos teus lábios. Então tem que orar, filho. Quer reinar? Quer. Tem que orar. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ter vida com Deus. Senão não funciona. Não adianta você abrir a sua boca enorme e ficar falando mal da vizinha. Jesus, eu preciso, o Senhor me ajude. Como é que eu vou fazer aqui? Quais decisões que eu vou tomar para ter tal comportamento, para ajudar tal pessoa, para resolver tal problema? Quem sabe é ele vai te orientar. Essa é a regra. No dia 31, a natureza que Deus nos criou, nós somos filhos do Pai da glória. Se Ele é o Pai da glória, como é que fez um filho da vergonha? O Pai da glória gerou um filho retardado, que é filho da desgraça, filho da derrota. Como assim? Então, no dia 31, a essência é essa: você despertar para conhecer a real natureza que você tem na sua espiritualidade. E ao mesmo tempo, aprender a ter a palavra viva. Para a gente resumir tudo isso que eu estou falando aqui, vai comigo lá no livro volta lá no livro de João. Duas passagens, João 4 e João 7. Isso aqui vai servir mais para nós daqui a pouco na nossa oração. Se você quiser participar, hoje eu penso fazer um pouco diferente, mas João, volta lá. Então Deus quer atender o desejo do nosso coração. Vou ler o capítulo 4, versículo 10. Diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, ele lhe pediria, você lhe pediria, e ele lhe daria da água viva. E disse a mulher: Senhor, não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe o que isso quer dizer? Você vem na reunião do pastor Wagner, você vai na reunião do missionário, na reunião do pastor Jair. Deus usa a gente tremendamente, e aquilo mata a sua sede no momento. Aquela palavra encaixa com o que você precisa, você vê até a resposta de Deus. Daqui uns dias,
aquele problema volta e você nem lembra mais da mensagem. Sabe o que isso quer dizer? Naquela hora você foi alimentado pela água do missionário, pelo entendimento que Deus deu a ele, pelo entendimento que deu ao pastor Jaime, pelo entendimento que Deus deu a mim. Se na hora que estivesse pregando, você se conectar com Jesus e entender que aquele é Jesus falando contigo, aquela mensagem fica em você e jorra água para a vida eterna, ou seja, aquilo nunca mais vai deixar de existir. Aquilo passa a ser uma fonte de água viva, tanto a título de eternidade como solução de problema. Por isso é tão importante você dar atenção à mensagem que você está ouvindo. João capítulo 7, versículo 38, e a gente finaliza a mensagem. João 7, 38. Ele diz assim, versículo 7, capítulo 7, versículo 37 e 8. Ele fala isso para mim, para você e para todos nós. Diz aí: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa é a nossa fonte da vida, Jesus. E aí ele continua: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Se você se sente um vale seco, um poço seco, é sinal que você não crê em Jesus, como diz as Escrituras. Ou talvez você não crê em Jesus, como diz as Escrituras, você nem lê a Bíblia. Como é que você vai ser um crente? Um crente, fonte de água. Só jorra como fonte de água aquele que bebe da água de Jesus, que quer dizer a revelação que ele dá ao coração da pessoa, e ao mesmo tempo essa pessoa crê em Jesus, como diz as Escrituras. Ela tem essa convicção. Essa pessoa, ela flui como um rio de águas vivas. Isso explica muita dificuldade que pessoas têm na hora da oração. Mas eu não sei como orar. Eu não sei, eu tentei, sabe, eu me esforço, mas não sei. E tem outros que são fanáticos. Ora, fico repetindo 10.000 vezes a mesma palavra, parece até que não tem nem capacidade de raciocínio, coisa assim. Porque é vazio na palavra. Só flui quem conhece as Escrituras. E quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, ele não tem um Jesus pessoal, um Jesus da cabeça dele, é um Jesus da Bíblia. Essa é a regra para quem quer prosperar e crescer. Fica aí na calma, daqui a pouco a gente faz a nossa oração aqui. Deixa eu falar com o pessoal de casa. Nós estamos caminhando hoje, segundo versículo, nós estamos começando aí, dia 20 de julho, e você tem a resposta da parte de Deus. Está aqui, ó, o envelope de dízimo, você de casa que quer ajudar e pode ajudar na obra de Deus. Tem envelope que você já conhece, atrás tem as contas da igreja. Se você preferir fazer a forma eletrônica, você faz e depois mande para nós os compromissos. E nós vamos então colocar como sendo alguém membro dessa igreja que tem ajudado a manter a obra de Deus, as portas da igreja de abertas. Aqui nós estamos fazendo também uma peregrinação. Mandei preparar um envelope como esse aqui, que tem o simbolismo de uma pessoa que busca até que a glória de Deus, a chuva de Deus venha sobre a vida dela. Vai ser o dia da transfiguração. E como é que vai funcionar isso? Nesse dia 31 nós vamos estar orando. Transfigurar quer dizer mudar de figura, ou conhecer a figura, ou conhecer a aparência ou mudar a aparência. É você ter conscientização da sua natureza espiritual. E quem não é batizado no Espírito Santo poderá ser, quem poderá ser renovado, poderá receber dons, e vai ser assim maravilhoso. Vai ser uma reunião única, às 15 horas, nós estamos esperando você aqui, vai ser uma grande festa espiritual. E eu pedi para as pessoas então lerem os Salmos 21, todos os dias, do dia 19, foi ontem que começou, até o dia 31, tem um versículo para cada dia, são 13 dias, e você então participe com fé, com coragem, para que Deus possa realmente
revelar a você. Todos os dias que não tiver culto, eu faço uma mensagem que mando para você, para nós andarmos nessa fé. E Deus também poderá usar você para ajudar a obra de Deus financeiramente que precisa. E a graça de Deus vai te alcançar, te prosperar, te abençoar rica e abundantemente em nome de Jesus. Então, eu faço aí o convite para você e que você verdadeiramente seja bem sucedido nessa nossa peregrinação até o dia do enterro, tá certo? Você de casa fique na paz, Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.